Trilhas. No ar, mais uma edição do Trilhas Podcast, segunda temporada. E para esta edição, eu convido aqui DJ Bill, ou Bill, DJ, pesquisador, colecionador da profunda música brasileira. O intuito desse encontro é que o Bill possa conosco aqui destrinchar todo esse processo de pesquisa e divulgação que ele faz não só nos projetos e também em suas discotecagens do Brasil e fora dele. Bill, agradeço o convite, aceito para poder participar dessa edição do Trilhas Podcast. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado por esse belíssimo convite. Legal. Bom, para começar aqui nossa conversa, pessoal, e também, obviamente, eu queria entender como que você iniciou todo esse rolê através da pesquisa e dessa busca dos discos de vinil e aquela lembrança que você tem mais remota com relação a toda essa ideia, né? E essa saga aí, essa gana de poder pesquisar e divulgar de alguma forma o conteúdo e toda a matéria que você tem através desse projeto que você faz, não só na discotecagem e também nos projetos que você tem aí mundo afora. Então, eu nasci em Belo Horizonte, minha família é um pouco musical, apesar de não ter nenhum músico na minha família, já tinha alguns discos de vinil. Eu comecei a me interessar muito por música, sei lá, com uns 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu já me interessava muito por música, e foi a época que eu comecei a procurar discos de vinil no centro da cidade. Tinha alguns sebos, e era, sei lá, 1999, 2000 ali, era a época que o vinil era desvalorizado. Sim, né? Ainda se encontrava muita coisa, né? Era a virada para o CD, né? Então, exato. O vinil era tipo R$3, e eu conseguia achar muita coisa. Eu pesquisava, já gostava muito de música brasileira, gostava de rock, ia descobrindo novas coisas. Legal. E tem alguma influência que te marcou muito naquela época em que você começou a colecionar, que deu aquele tipo, o estopim de você falar, porra, eu adoro esse negócio que eu tô fazendo, muito considerando aquilo um tipo de música, um tipo de estilo, sim, um tipo de disco, alguma coisa que te remeta àquela influência principal do início? No início, uma coisa que me chamava muita atenção era essas coisas de música brasileira com uma pegada mais jazz, e também coisas do rock, anos 60, ali, experimental. Também a vanguarda paulista, coisas do Clube da Esquina, música independente. Legal. Até interessante, nós trouxemos alguns discos para poder ilustrar um pouco isso que o Bill falou e comentou aqui, né? Existe uma coleção aqui da gravadora Palladium, né? Bemol. Aliás, eu queria até saber uma dúvida que nem está na pauta aqui, mas é bom falar, a gente até para poder antecipar um assunto. Qual que é a diferença da Palladium e da Bemol? Era mesmo conglomerado de gravadoras ou não? Qual que é a diferença deles? Sim, no começo da década de 60, eles fizeram o primeiro selo fonográfico de Minas Gerais, que é o MGL, Minas Gravação Limitada. Legal. Que depois de um tempo começou a chamar Palladium e depois Bemol. Tem esse aqui, ele já é os dois, né? O selo dele é Palladium, só que é bemol, né? Sim. Então... esse é um item bem raro aqui, ó. Pra quem não tá conseguindo enxergar pela câmera, ó. Jungle Cats. Talvez seja... Ele tá aqui pra também... o adesivinho da Palladium. O adesivinho da Palladium aqui, muito interessante. Ó. Talvez seja a primeira banda beat garage que se tem conhecimento de Minas Gerais, né? Sim. Talvez, né? Então, o grande problema desses discos é que eles não são datados, né? Datados, então exato. Então é um pouco difícil saber se era 64, se era 65, se era 66. Exato, legal. Aí não dá para afirmar qual que era a primeira. Então, na verdade, esses 3 selos que você citou, que faz parte do projeto que você elaborou, que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco melhor, são basicamente o mesmo selo, que houve uma evolução com o passar do tempo. Sim. Que interessante, cara, não sabia disso. E, aliás, sobre esse compacto, até uma dica, já só para não perder o mote aqui, né? Esse é um disco raríssimo, muito difícil de achar, né? Principalmente com capa, assim, a gravação até muito bem feita, né? Se comparado à época e à forma como foi gravada. E que, obviamente, por ser muito difícil de achar, mas existe uma saída, que é esse disco aqui, ó. Que, na verdade, é a mesma banda, o disco até facinho de achar, e que a música procurada do compacto, que é Vai, ela fecha o disco, ela é a última faixa do lado B. E aí que se descobre que é a mesma banda. Aliás, eu já fiz várias vezes essa comparação, né? E é a mesma gravação, não tem diferença nenhuma, entendeu? E é muito similar ao que foi gravado nesse disco, ou seja, é a mesma banda, né? Sim. E aí, só continuando no assunto do selo, né? Dessa história que ele comentou com a gente, aqui tem alguns exemplos, né? Ó.
Esse aqui é um dos discos da caixa. É até legal ele falar isso, porque foi uma descoberta que eu tive muito recentemente, em que esse disco vem numa caixa e que tem 6 discos, 6 né? discos. E cada um deles muda a letra aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o Y. É Miriam, o nome talvez dessa moça, ou... Sim. Será que é o nome dela? Não sei. É difícil saber, né? Mas cada disco é uma letra, ou seja, são 6 que tá numa caixa. E você vê, eu só tenho o Y, infelizmente. Aí até pedi pro Bill, já que ele faz toda essa pesquisa, esse garimpo, se encontrar, lembre-se de mim. E aí tem esses outros discos aqui que são maravilhosos, as capas, olha que coisa mais linda. Ó. São coletâneas, que boa parte das faixas que estão aqui saíram em compacto. Não vou falar todas, porque é difícil também ter essa certeza, mas eu tenho alguns, inclusive, em compacto dessa seleção. E é legal, a gente estava comentando um pouco aqui nos bastidores com relação a essa série, né? Que parece que você apresentou para algum DJ, algum sim, de sim. Fora. E qual foi essa ideia? Eu já apresentei esses discos para muitas pessoas, né? Inclusive, eu meio que comecei a juntar esse material que eu já estava resgatando organicamente, né? Tipo assim, esse selo aqui daqui de BH, gosto de pesquisar a história, né? Havia uma coisa diferente, já juntava, e quando eu vi, eu já tinha um grande acervo, né? Desses discos da década de 60, 70, e meio que comecei a juntar e separar. Não, isso aqui é rock dos anos 60, isso aqui é coral, isso aqui é mais psicodélico, isso aqui é mais canção. Que legal, bacana. Fui fazendo isso e muitas pessoas também se interessavam, né, por isso. E esses design, né? Esse eu não tenho certeza, mas eu acho que é do... Tem um que tá assinado, que é do Álvaro Apocalipse, do grupo Giramundo. O cara que fazia os bonecos. Então ele era artista e fazia... É bem provável que seja ele. Porque tem uma que está escrito e é bem esses traços. Sim, bacana. Uma seleção muito bem feita, né? E super eclética, né? Acho que é legal, até dando sequência no que o Bill falou, Minas Gerais é um país, né? Sim. É um estado enorme que, tem várias culturas diferentes aí no mesmo estado e, claro, que muitas vezes culminam na capital, né? Belo Horizonte. Então, acho que muitos músicos buscavam a capital para poder fazer, e aí essa trajetória desse selo que foi mudando de nome, talvez de estilo e por aí vai, faz muita referência ao que o próprio estado é, né? Sim. E puxando um pouco esse gancho dessa pesquisa, Bill, quando você percebeu assim, que você falou, poxa, esse tipo de projeto que eu tô tocando assim meio que sozinho, você percebeu que dava para poder dar sequência a isso, né? E aí, puxando um pouco o gancho dessa pergunta, o projeto que você desenvolveu com o Memória Minas, né? Chama Memória Música Minas. Memória Música Minas. É um projeto muito legal. Inclusive, vai estar o link desse projeto no Trilhas Podcast também. São alguns episódios que o Bill vai comentar com a gente agora. Quando que você percebeu, falou, poxa, esse material que eu tenho, é possível criar alguma coisa maior? Como você teve essa ideia e como se deu toda a conclusão desse projeto da forma como foi feito? Então, eu já garimpo disso tem cerca de 26 anos. Então, à época, eu pesquisava basicamente música brasileira, né? Tipo assim, legal. Deixei de lado tudo que eu já pesquisava. Isso aqui não só pego, olha música brasileira e principalmente as mineiras desses selos lançados lá. Então tem muita coisa muito rara que não tinha no YouTube. Algumas coisas eu coloquei, outras coisas eu comecei a colocar as capas. Então, depois de alguns anos, eu percebi, já tem bastante material. E no meio do tempo disso aí, eu já fazia alguns programas de web rádio, como o Brasil Profundo, mostrando música brasileira além das rádios, né? Além do convencional. Além do convencional. Coisas, canção, choro, tudo, de vários estilos diferentes. Aí, uma época, eu quis focar na música mineira desses selos, porque não tinha praticamente quase nada, ninguém sabia sobre nada sobre isso. Eu comecei a investigar, entrevistar algumas pessoas, sem nenhum propósito. Afinal, depois de um tempo, eu falei assim, me veio esse nome na cabeça, Memória Música Minas, eu acho que tem a ver fazer... É um nome muito bonito mesmo, muito legal. Vou fazer isso, aí acabei que eu fechei, entrei com um projeto, fui aprovado, teve um incentivo. Aí eu fiz, foi um projeto até meio ousado, que
fiz 16 podcasts, tá ligado? Olha São só. 16 episódios e deu um trabalho muito grande. E todos eles estão no ar no Spotify? Todos estão no ar. Legal. Todos estão no ar. E como você fez essa divisão desses 16 podcasts para então, poder criar um tema ou, sei lá, uma eu década, pensei um bastante ano? nisso. O primeiro, eu fiz como se fosse uma coleção. O primeiro episódio se chama Índice. Índice, sim. Aí ele tem pedaços de todos os episódios em um. Uhum. E o último não me lembro agora. Mas aí eu comecei a pensar, como que eu vou fazer isso para ser agradável também o programa, né? Vou fazer várias coisas, como vai ser esses episódios, qual vai ser os nomes dele. Então comecei vou fazer um só de samba, um só de música instrumental, um só de rock. Legal. Para conseguir fazer uma mais unidade, por tema, né? Uma unidade. musical, por estilo. Por dividiu. estilo musical. Legal. Porque faz mais sentido mesmo. E os três primeiros, o primeiro é o índice, o primeiro já é o segundo já é o começo. O primeiro, o segundo, o terceiro são meio que é o começo. Tá. São os primeiros selos, que é o MGL, Minas de Gravação Limitada, que vira o Paládio e o bemol depois. O bemol já era quando... Mas é bem na transição. O bemol quando eles montaram o estúdio. Que até então eles gravavam em São Paulo. Até a Paládio gravava em São Paulo. Eles vinham em São Paulo. Aí eles... Temos que fazer um estúdio, né? Não dá pra gente ficar indo... Eu já cheguei a entrevistar eles, né? Os caras vinham de fusquinha, sabe? Perigoso, vinham os músicos. Sim, então era custoso, era melhor fazer um estúdio lá. Legal. E é engraçado porque a Bemol, não sei se existe até hoje, mas assim, até os anos 90 existiu estúdio e gravação feito lá, né? Sim, existe ainda hoje? Que legal. Hoje. O filho dos que criaram, ele continua. E o outro irmão dele, ele toca com o baterista do Milton Nascimento. Que massa, olha só, cara. E fica no mesmo endereço ou não? Não. Que era? Não, Mudou? Ele já mudou de endereço. Tá. Ele, inclusive, já foi no meu bairro, lá no bairro Caiçara, ele começou lá. Hoje em dia ele é localizado, se eu não me engano, no bairro da Serra. Tá. Legal. E eles continuam produzindo músicos de hoje em dia? Sim. Que interessante, isso É um é muito estúdio muito importante. bom. A Bemol foi um baita do estúdio, inclusive um tempo atrás, tá até na primeira temporada do Trilhas, né? No Spotify, quando era só áudio, o bate-papo que eu tive com a Solange Borges, né? Sim. Quando ela relançou o disco pela Fatiado, conheci ela pessoalmente, uma pessoa incrível, mando, beijão pra Solange, pessoa firmeza, e ela comentava que ia muito no estúdio da Bemol, né? O disco, inclusive, dela foi gravado lá, Sim. e, cara, teve várias participações, Lô Borges e por aí vai. Universo, né? Exatamente, é um disco maravilhoso, lindo. Esse eu não tenho original. Você tem original na coleção? Eu já cheguei a ver, mas caríssimo. E a edição da Fatiada ficou super boa, né? Acho que é uma baita opção para ter, assim, um disco necessário mesmo para se ouvir e entender a música mineira, porque ali tem muita coisa misturada ali, folk, muita né? coisa misturada, uma beleza assim incrível, desde a arte da capa, né, a foto, quanto as composições. E puxando um pouco esse tema, Bill, assim, como que você, hoje em dia, né, os seus projetos atuais e até talvez futuros, como que você pega toda essa bagagem que você criou e que você desenvolveu, estudou e, querendo ou não, criou um direcionamento para poder divulgar isso, né, através dos podcasts, dos 16 podcasts, que você chega a usar esse conhecimento nas suas discotecagens ou não? O que você tem feito hoje em dia considerando toda essa pesquisa? Eu sempre tento agregar um pouco dessas coisas, né, que eu comecei a introduzir no meu repertório, mas não principalmente nas pistas, né, porque muita coisa não é de pista, pista de dança, né? Exato. Mas dá para colocar alguns sambas que tem algum groove, alguma coisa, né, que dá para utilizar, né? Eu acabo tocando também um pouco disso. Mas a ideia era mais tirar essa coisa da obscuridade, sabe? Colocar ali para as pessoas ouvir, colocar na rádio, nos programas de web rádio, colocar, sei lá, no Instagram, no YouTube, e tinha, às vezes, até uns artistas participavam dessas coisas, tipo, achava que o negócio tinha meio que morrido, só que o negócio ainda estava acontecendo. Sim, que interessante, vi
vídeo, sei lá, o Célio Balona, por exemplo, foi redescoberto, saiu numa coletânea de psicodélico. Sim, aí Brazilian Guitar Fuzz Banana, né? Aí ele falou assim, ó, virei psicodélico, o cara... tipo, pra ele não nem sabia, né? Depois que eu fui descobrir, eu cheguei a entrevistar ele fez a música pro filho dele. Que legal, o tema de Batman? É o tema de Batman. Massa, aí ele falou assim... Falou com o filho dele, eles viam Batman e falou assim, eu sou amigo do Batman. Eu falei, mentira e tal. Que legal. Aí ele gravou uma música pra falar. Pra quem não sabe, esse compacto é ultra raro, né? O tema de Batman, que saiu na época era bemol, né? Bemol, e depois, pela grande procura, inclusive, que tem até hoje, ele acabou saindo numa coletânea de um DJ também, pesquisador famoso, que é o Joel Stone, né? Que é da Tropical in Furs, né? Que é uma loja hoje nos Estados Unidos. E ele lançou uma coletânea super procurada, bem legal, bem interessante. Vale a pena ir atrás se você achar. E tem o tema de Batman no meio lá, o que tornou o item mais raro ainda, né? Porque realmente é um disco muito procurado. E com relação a esse esquema do garimpo, né? Que já que, poxa, tá muito claro, nítido que você tem separa boas horas da sua vida para poder garimpar e ir atrás. Sim. Como que você faz essa busca, Bill, assim, dentro do possível do que você pode abrir pra gente, né? Você chega e fala, pô, isso aqui talvez seja interessante, isso aqui não. O que mais chama atenção quando você tá ali sujando a mão, né, no garimpo e falar, isso aqui eu vou separar, isso aqui não, e por aí vai? Você tem que ter um certo conhecimento, curiosidade, saber ler ali nas entrelinhas. Então, eu pesquisava tipo de selo, né? O selo, da onde que era, os compositores. Tinha coisas que às vezes me chamava a atenção, a capa. Eu ia ver, o que é isso? Às vezes não, às vezes era o nome, às vezes era o selo. E muita coisa pelo selo, né? Eu ia pegar, opa, esse selo aqui, esse eu nunca vi. Vou dar uma escutada nele. E às vezes o lugar não tinha toca-disco. E aí o que você ia fazer? Pois é. Era complicado. Às vezes, enfrentamos isso quase todo dia, né? Você tinha que levar um toca-disco e eu nunca tive um portátil. Às vezes eu tentava comprar barato ali, alguma coisa. Arriscava mesmo, né? Arriscava, R$5, eu vou arriscar. Não, é uma bosta. É ruim. Vai pro lixo. Vai pro lixo. Vai pra doação, né? Esse aqui, esse aqui foi um descobrimento. Legal. Isso aqui é interessante. Isso aqui dá para tocar. O risco que se corre, né? De pesquisar. E tem algum lugar que você prefere garimpar, tipo, algum... Não digo nem... Porque para quem não sabe, depois o Bill vai comentar um pouco também com relação a isso, ele chegou a fazer alguns projetos fora do Brasil, principalmente com relação à discotecagem de música brasileira, né? Então, assim, ele já viajou para alguns países, então tem um conhecimento, imagino eu, também de garimpo fora do Brasil. Tem algum lugar que você foi, pode ser, inclusive ser o Brasil, né? Claro. Que você falou, cara, uau, isso aqui é paraíso, não quero nunca mais sair desse lugar até olhar tudo, entendeu? Tem alguma lembrança desse tipo, assim, com relação a garimpo, cara? Eu já tive na minha própria cidade, né? Em Belo Horizonte, de achar muita coisa e ficar, nossa senhora, Tinha uma época que eu garimpava uma vez por semana. Tá. Achava muita coisa mesmo, muita coisa, separava, ia ali aprendendo, né, descobrindo. Aí comecei a viajar também, vim para São Paulo, já fiz uns garimpos bons, fiz um garimpo muito bom também em Recife, foi muito bom. Se eu ver aonde. Em Curitiba já fiz garimpos muito bons. E principalmente dessas coisas de descobrir. Para mim, às vezes eu achava mais legal achar uma versão de uma música, de uma coisa que nunca ninguém ouviu, do que achar um disco que já todo mundo queria. Então, às vezes, a minha busca não era por aquele disco caro. É lógico que eu queria achar um Moacir Santos, né, um Cristinanda, mas era descobrir coisas novas que a galera não escutava, não sacava. O que é isso? O que você está tocando? Mas é até uma coisa que eu costumo falar, e tem até um vídeo muito conhecido que ilustra bem esse assunto, que é um vídeo, não sei se você chegou a ver, do Lulu Santos comentando sobre o vendedor de disco, o DJ e o vendedor de disco, né? Que ele fala, cara, às vezes a gente não... tá tão fechado naquele mundo, né, do dia a dia, de trabalhar, principalmente músico também, porque o cara fica o dia inteiro às vezes no estúdio gravando e tal, então não tem como ampliar, né, essa tal 1 hora que você falou, um dia que você tirava por semana para poder garimpar. Cara, muita gente quer fazer e não tem como, tempo, né? Então existe uma valorização enorme de garimpeiro nesse sentido e também de DJ, né, que apresenta essas músicas para o público em geral, principalmente para os músicos, né, que tem aquele feeling
mais aguçado para falar, nossa, isso aqui é muito louco, vou querer, sei lá, puxar alguma coisa parecida ou Sim. fazer algo relacionado. E tem esse vídeo do Lulu Santos falando sobre isso, né? Para quem tem interesse em buscar lá, sei lá, Instagram, YouTube, deve ter algo relacionado. E aí, puxando um pouco esse mote da questão de músico, você toca algum instrumento? Tipo, teve banda, alguma coisa relacionada? Então, eu sou autodidata, né? Aprendi sozinho, mas depois de um tempo eu fui bolsista em escolas de música, estudei violão popular, violão clássico. Aí estudei fabricação de instrumentos, né? Luteria, regência, arranjo. Aí depois entrei na faculdade e abandonei. Estamos aqui na presença de um maestro. Aí eu abandonei. Aí tipo assim, eu já estava fazendo outras coisas com música. Eu falei assim, não sei se eu quero ser professor de música. Meio que... Você chegou a ter conjunto, banda, alguma coisa nesse sentido? Ou não, ou já tive coisa, já gravei trilhas sonoras, né? Para teatro, para dança. Que legal. E tem isso em algum lugar para o pessoal poder buscar nesse sentido ou não? No YouTube? Tinha muita coisa que era meio que feita ao vivo. Já fiz um projeto que eu e mais 2 músicos, a gente criava umas 5 músicas por dia durante um mês com dançarinos da Coreia e mais os brasileiros. Cara, então foram as residências artísticas. Teve algumas trilhas para algumas animações. Do Luciano Hirtum, ganhamos prêmios também de melhor animação. Pô, é curioso isso, porque primeiro que não está na pauta, né? Acho que foi um assunto que tem que ser uma conversa orgânica mesmo. O Trilhas Podcast é isso, né? Afinal as trilhas são isso, né? A trilha a gente traça e vai seguindo até o momento que dá ou não dá, né? E é engraçado porque a Minas Gerais tem uma história enorme com relação à música para outros tipos de meios, né? Jingles, principalmente. Você pegar o pessoal do Clube da Esquina ali, até loucura alguém falar, conheço tudo que o Tavito gravou, que, sei lá, Milton Nascimento gravou. Impossível, porque às vezes do nada aparece uma famosa gravação especial. Que é aquele compacto, né? Sim. Que é de jingle, e às vezes você ouve ali falar, às vezes não tem nada escrito, né? Você ouve falar, cara, isso aqui é Tavito, isso aqui é Milton, isso aqui... E é engraçado você comentar isso, porque será que é um histórico de Minas Gerais ter esse... uma viagem minha agora, assim, tipo, de ter essa... Não sei como você, como mineiro, vê isso, entendeu? De ser uma tendência ou uma possibilidade maior do que se comparado a outro lugar. Você acha que isso existe ou é uma piração? Eu acho que é piração. Né? Pode ser. Eu acho que os músicos também de Sala do Rio e São Paulo também faziam esses tipos de trabalhar com música de uma outra forma. Zé Rodrigues fez muitos jingles, trilhas. Zé Rodrigues acho que é o maior exemplo de várias coisas soltas por aí, né? Super interessantes com relação a jingles, inclusive de político, né? Tem jingle político que esses músicos às vezes ganhavam uma grana, precisava pagar a conta, né? Todo mundo tem conta para pagar. E acabava usando e são super interessantes. Você pegar só a base ali, sem a letra, né? É algo bem, bem legal, assim, de falar, né? Cara, assim, falando um pouco de hoje em dia, assim, você tem algum evento fixo, algum lugar que você toca direto? Como que você organiza a sua agenda? Varia bastante. Tinha uma época que eu já fui residente, né? De alguns bares em BH. Já toquei, sei lá, 1 ano num bar toda quarta-feira, e em outro bar toda sexta-feira. Tinha uma época, as coisas vão mudando também, né? O público vai mudando. Hoje que eu vejo que está tendo uma grande mudança, né? Tanto do público jovem, como de comportamento, né? De pessoas, não, os eventos aqui funcionam mais de dia, não, os eventos aqui funcionam mais à noite. Então, cada lugar é um lugar. Em BH, eu comecei voltando a tocar, assim, quase toda semana. Tinha uma época que eu, não sei se eu quero isso também, sabe? Ficar correndo muito atrás, porque também é desgastante, né? Você desgasta a sua saúde, tocando de 11 horas, né? Até 5 horas da manhã, dependendo do tipo de festa. Aí você, não, prefiro agora tocar mais em happy hour, algumas coisas, mas também eu gosto também da festa, mas não sempre, ficar dependendo disso. Por isso também é bom também fazer outros trabalhos com música, né? Às vezes rádio, eu tenho uma web rádio também, faço o programa semanalmente há, sei lá, 5 anos de música brasileira toda quarta-feira. Legal, na Twitch, né? Na Twitch TV. Você quer deixar pra galera o seu endereço? Acho que é bacana, só pra não perder o mote aí. Twitch TV, DJ Bill BH. Legal. Aí eu faço
Tinha uma época que era mais... tinha sempre. Agora varia, mas eu tento manter esses 2 programas pelo menos, que é o Segundas Intenções, segunda-feira, 8 da ótimo, noite. Pessoal. Quem não conhece, Segundas Intenções é um programa muito bacana de se escutar. Para tocar coisas mais lentas, tocar coisas variadas, né? Exato, tipo assim, mais livre, redescobrindo algumas coisas, né? Mostrando muita coisa. Tinha uma época que tinha muitos DJs que até me influenciavam, colando no negócio, trocando uma ideia, dando um apoio. Foi bem interessante. E o Brasil Profundo, né? Todas as quartas-feiras. E isso aí também, tocando o lado B, tocar alguma coisa ou outra que o pessoal conhece, mas com essa ideia de mostrar um outro Brasil, né? Tocar música regional do Nordeste, música do Sul, algumas coisas, curiosidades. E mostrar esse garimpo, né? Que eu continuo fazendo. Legal. Cara, e o que você mais gosta de escutar de verdade, assim? Aquilo que você fala, pô, se eu pudesse só tocar isso, não só escutar, né? Sim. Você curte falar, pô, eu quero um lugar para poder tocar esse tipo de som porque eu amo. Que tipo de som? É complicado porque eu escuto muito de tipos diferentes de música, né? Eu gosto de jazz, eu gosto de afrobeat, eu gosto de cúmbia. Então eu tô sempre redescobrindo música do norte de Minas. Então é umas coisas meio específicas, Folia de Reis. Então várias coisas me interessam. Então eu não sei dizer, eu quero tocar só isso. Entendi. Eu tento mostrar um pouco de toda a minha história, né? De toda a construção que eu fiz. Então eu gosto de tocar música brasileira, gosto de misturar com um pouco de música latina, música africana também. Eu já tive a oportunidade de estar 1 mês lá em Moçambique, então eu tive muitas influências de lá e coisas que a gente não está acostumado. Que o pessoal fala de Afrobeat, fala só de Fela Kuti, então tem todo um grande leque ali, coisa, né? E essa sua experiência internacional foi para discotecar? E eu sei que você chegou, inclusive, a ajudar algumas, não precisa nem citar nomes, se for o caso aqui, de algumas gravadoras de fora do Brasil, com material mesmo para poder relançar. Sim. Como se deu esses contatos? Foi tudo meio que natural. A minha primeira viagem para outro país foi em 2016. Na época eu nunca tinha andado dentro de avião. Eu já tinha ido, sei lá, para Porto Alegre de ônibus, para Salvador de ônibus, mas nunca tinha andado de avião. Minha primeira viagem foi para Portugal. Legal. Eu fiquei lá quase 3 meses e tive uma experiência lá. Foi interessante, fiz uns garimpos, conheci novas pessoas e fui para a Alemanha também e foi foda. Conheci uma galera tocando só música brasileira e fiquei meio que impressionado. E nessa época eu já misturava várias coisas. E os caras assim, tocando só música brasileira e várias coisas muito raras. Eu assim, caramba, tem que voltar pro Brasil lá. Tem que voltar pro Brasil achar essas coisas aí, que não é possível. Isso na Alemanha? Isso na Alemanha. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e cada vez mais, né, afiando o diamante do garimpo ali, procurando coisas diferentes, né, também. Que as pessoas queriam aquelas raridades, mas todo mundo queria tocar sempre as mesmas coisas, sabe? Então, aquilo ali um pouco não fazia muito sentido para mim. O sentido para mim era redescobrir coisas que ninguém conhecia. Legal. Assim, é até engraçado porque eu conheço o Bill de longa data. A primeira vez que a gente bate um papo, assim, de uma forma mais direcionada, né, para um projeto, que é como o Trilhas Podcast, mas a gente vira e mexe, a gente troca uma ideia de garimpo, né? Tipo, eu posto alguma coisa, ele vai lá, comenta, eu conheço algo parecido, mesmo selo, tem essa capa, tem aquilo, e é bem isso. Então, assim, a gente tem uma vibe muito parecida, talvez, né, no sentido de garimpo, porque... Cara, para quem faz garimpo e tá afim mesmo de fazer descoberta, tem que ter uma baita paciência e tem que ter aquele sentimento de, porra, pode dar tudo errado, né? Sim. Tipo, você gastar uma grana, ou às vezes perder o dia todo e não achar nada e, cara, faz parte, né? E, ou seja, o caminho também se faz no percurso, né? Não só no destino, entendeu? Que aí inclusive tem a ver com o conceito das trilhas, né? De você ir atrás, cara, às vezes você vai achar coisa legal, como você pode dar a cara e cair, se machucar e por aí vai, entendeu? Isso é muito interessante. E, cara, ainda puxando um pouco sobre essa questão dos podcasts, você conseguiu de alguma forma capitalizar isso para você, esse projeto? Como que... Então... Você gastou dinheiro e não conseguiu recuperar, entendeu? Basicamente é isso. Então, eu comecei por mim mesmo, né? Tipo, acreditando ali, porque eu já gastava dinheiro comprando discos. Que é o Memória Música Minas, a gente tá falando sobre isso agora. Eu já gastava uma grana, né, com discos, mas eu já tocava. Então, eu
Ganhava, pegava uma parte, gastava. Quando ganhava mais, eu gastava mais. Então, uma época eu já estava tocando semanalmente, ganhando dinheiro. Não tanto, né? Mas consegui sobreviver ali de música, né? Aí, uma época, eu tive essa ideia, não, eu preciso fazer um projeto, tenho que fazer um projeto. Teve uns amigos que me ajudaram e tal, e coloquei aquilo no papel e fomos aprovados. E rolou um incentivo, né, do Estado, né, a lei de incentivo, rolou uma verba. Tá. Aí eu disse, vou terminar esse projeto, vou fazer um projeto bem gravado, né? Que até então eu fazia o negócio ali mais num formato de live, tocando no meu sets, misturando essa música. Aí eu disse, não, quero fazer uma coisa focada só nisso. Vou fazer isso aqui. Memória Música Minas. Memória Música Minas. Massa. Aí tá lá no Spotify, tá no YouTube, tá no Mixcloud. São 16 episódios. Tá. Depois disso, foi muito trabalhoso, viu? Imagina, Foi muito trabalhoso. Porque na hora H a gente acha que vou digitalizar, como que eu vou apresentar isso? Então, teve a pesquisa, teve algumas coisas que eu pegava recortes de jornal, ia pesquisando tudo que tinha sobre aquelas pessoas. Tá. E muita coisa não tem nada. Nada. Não tem nada. Aí algumas coisas eu comentava sobre a música, que era um cover. Eu ia tentando criar uma coisa para fazer esses 50 minutos de cada episódio. Imagina. Então foi. É muito com relação à própria ficha técnica, né? Do com a ficha compacto, técnica. nome. Aí fala de quem que é, lê os discos mesmo, o que fala. Esse recorte, né? Tipo assim, da memória. Tanto que o projeto ele foi aprovado, não foi na música, ele foi aprovado no Pesquisa Patrimônio Histórico. Perfeito. E foi legal que saiu no jornal, saiu na televisão. É um projeto super importante. Você pensa fazer em algo parecido fora de Minas? Ou sei lá, com uma outra vertente? Já que você tem eu tenho uma ideia. Eu já coloquei ela no papel. Se não quiser abrir, não precisa falar. Mas só pra gente saber se tem tem uma temporada 2. Então, eu tenho essa ideia que seria o segundo passo, né, do Memória Música Minas, que seria já englobando a música brasileira toda, só que não esse tipo de formato. Seria mais ou menos como se fosse um encontro, sabe? De chamar vários... Eu cheguei até a colocar os nomes das pessoas. Lá de Recife, lá de João Pessoa, pessoas ligadas ao vinil, que tem esse tipo de pesquisa. Acaba que todo mundo tem um cara lá em Porto Alegre que pesquisa sobre os selos de lá, tem uma pessoa de São Paulo que pesquisa sobre os selos daqui. Então isso aí eu acho que seria muito, muito interessante. Pensei isso, fazer um encontro lá em Belo Horizonte com, sei lá, com essas partes mais conversa estado, né? E tocando também, né? Essa troca, né? Porque a música sempre foi troca, né? Sim, isso aqui que a gente tá fazendo aqui é mostrar o selo, trocar. O cara, isso aqui, eu tenho isso aqui em casa, nem sabia que era isso aí. Pois é. Isso acontece muito. Eu tocando alguma coisa e a pessoa fala assim, não acredito que é esse disco. A gente falou do Gemini, né? Você comentou que tem um disco que eu nunca vi, nem sabia que existia. Só que isso aí eu acho que é os Tremendões, né? E tem outros detalhes. Várias bandas dessa aí são bandas fantasmas. Tá? A banda não existe. Não existe. É músico de estúdio, né? É músico de estúdio, mas além disso, tem uns que são as coletâneas. Que tem um compacto ali e outro já é outra banda e às vezes nem uma banda nem existe. Então são vários mistérios. E essa série aqui, na verdade, é bem isso, né? Isso aqui, ó. Que é essas capas bonitas, coloridas aqui. É bem variado e bem eclético, né? Esses discos aqui nem são tão difíceis de achar alguns são, outros não, né? Esse aqui é um dos primeiros discos... Esse é o Bem Bolado. Esse aqui é um dos primeiros discos gravados ao vivo. O Bem Bolado? É o Célio Balona, se não me engano. Célio Balona, isso aí. No estúdio, né? Então tem o... Que legal, gravado ao vivo. A voz das pessoas, ele não tem nem marcação das faixas. Que loucura, né, cara? Ô, Bill, como é que faz o pessoal te encontrar? Né? Agora, aquele momento merchan. Sim. Para te encontrar em rede social ou, às vezes, até te contratar para poder fazer evento com toda essa bagagem que você tem. Lembrando que o Bill não discoteca só aquilo que ele pesquisa, né? Sim. Eu já fui em algumas discotecas suas que é bem variada, né? Tipo, sim.
Exatamente, né? Eu gosto de misturar essa minha pesquisa. Eu não pesquiso só música brasileira também. Sim. Eu já fui envolvido com a cultura hip hop, já toquei em sound systems, já música eletrônica. Então eu tento misturar um pouco de cada coisa. Coisa antiga, coisa nova. Tinha uma época que eu fiquei muitos anos sem olhar LP. Eu só comprava o compacto. Porque eu vi ali também, tem um pouco a ver com a minha pesquisa. Na época, o compacto era muito desvalorizado. Ninguém queria compacto. Eu gostava porque era promocional, só tinha ali muita coisa, nem existia no LP. Não. Então, eu estava ali descobrindo coisa e as pessoas querendo Marcos Valle, Jorge Ben, eu estava querendo outras coisas que ninguém... Que às vezes até o lojista fala assim, não, pode levar isso para você, não. Pode levar para você. Dava de brinde, né? Não, isso aqui não, isso aqui... E eu fiz vários sets de compactos consistentes, de pessoas me apoiarem, falar assim, caramba, não, toca na minha festa, quero que você toque. Que massa, que legal. Aí eu comecei a viajar mais pelo Brasil. Tá. Aí, ano passado eu cheguei aí para 4 países, eu fui para Alemanha, Reino Unido, Bélgica e Holanda. Tocando basicamente compactos. Tá. O mesmo set em todos os países? Não, pior que não. Aí também o garimpo ia aumentando. Aí eu chegava num lugar, eu ia fazer um garimpo, aí música do Suriname. Aí era assim, €1, €2. Opa, já escutava. Essa aqui cabe no... Que eu também fazia uma festa que ela fez 10 anos. Ela aconteceu, tinha uma época que ela acontecia a cada 3 meses, chama Jungle Club, que era misturar música latina com música africana, com Brasil profundo, coisas novas também. Aí muita coisa, eu gostava de tocar nessa festa, né? Porque tocar umas coisas diferentes. Legal. E coisa de hoje em dia, você escuta alguma coisa do... Às vezes nova? Sim, eu gosto de escutar. Tem alguns nomes assim pra te indicar? Lembrar é difícil. Lembrar é difícil, tem tanta coisa. Mas tem muita produção... que alguns selos me mandam os discos também. Legal, aí essas coisas eu gosto de misturar também. E as pessoas gostam de ver o que eu seleciono também. Até do selo deles. Tá, tem alguns selos que os caras me mandam caixa de disco. Não só no Brasil, de fora também, Não, né? Principalmente de fora. Olha só. Cara. Do Brasil, tem algumas pessoas que me mandam alguns discos, alguns test press. Não, escuta isso aqui, olha se tá batendo, sabe? Toca, eu quero ver o que acontece com isso aqui na pista. Sim. Aí, às vezes, a pessoa acha que aquela música não, essa aqui que é a música de lançamento. Música de trabalho, né? Só que, às vezes, eu gosto do outro lado. Legal, massa. E tem uns selos me mandam, eu gosto de misturar essas coisas também, sabe? Tem porque a gente... muitas vezes a gente quer seguir um caminho, quer tocar só uma coisa. O cara é DJ só de hip hop. O cara é DJ só de música brasileira. É lógico que eu vou para lugares, eu vou tocar só música brasileira. Tanto que eu toquei em alguns lugares, interior de São Paulo agora, Paraná, basicamente música brasileira. Teve um lugar que eu toquei só música latina. Eu vim para tocar aqui em São Paulo, eu vou misturar isso tudo. Sim. Legal. Música latina, música brasileira, também um pouco de hip hop, coisas novas desses selos os caras me mandam, que tem sample de música brasileira, né? Com um beat, então eu gosto de misturar essas coisas. Tá. E como é que faz o pessoal te encontrar, Bill, para, sei lá, te contratar? Quais são os meios de comunicação aí para conhecer seu trabalho e também fazer contato com você? O meio que eu mais uso é o Instagram. Tá. E me manda encontrar lá, como que é? dj.billbh. Tá. Okay. Me manda mensagem, eu respondo. Muita gente eu conheci pela internet, tem vários lugares que eu vou, o pessoal vai. Tem gente que me contrata por lá. Eu tenho e-mail, sim, mas eu não... Sim, o Instagram é uma baita ferramenta para isso. Eu uso mais o Instagram mesmo. Tem alguns sets gravados no YouTube, tem umas coisas que eu subo lá e depois apago. Também como lá. DJ Bill BH. DJ Bill, legal. Aparece lá. Aí tem sets lá de 9 horas de compacto de música brasileira, tem umas coisas lá meio que absurdas lá, da gravações dessas lives. Eu tenho um set também no My Analog Journal, que é em Londres, que o cara também convida só pessoas ligadas ao vinil, que é interessante também. Já fiz também na Rádio na Manteiga. Sim. Mas para te encontrar, o melhor canal é o Instagram. Instagram. Legal.
Bacana. Bom, Bill, agradeço aí sua presença, mais uma vez sua disponibilidade em bater um papo aqui com o Trilhas Podcast, segunda temporada, muita coisa ainda boa pela frente, muitas pautas desenvolvidas que vão acontecer nas próximas semanas, né? E te agradeço mais uma vez, cara. Vida longa ao vinil, vida longa a sua pesquisa. Bom, todo mundo tem um contato agora do Bill também, quem quiser contratar, divulgar, fazer de alguma forma contato e obviamente escutar todos os projetos que ele já desenvolveu que estão disponíveis, né? Então é isso aí, beleza? Eu que agradeço aí o convite, valeu. muito bonito o seu trabalho também, sou grande fã da sua pesquisa e massa o podcast aí, legal, vida longa. É isso aí, pessoal, agradeço mais uma vez a participação de vocês também e até as próximas edições do Trilhas Podcast. Trilha.